Hoje, a gente tem aqui com a gente o André Califano. O André ele tem doutorado em Economia e Ciências Sociais pela Escola Universitária Superiore de Pavia, conjuntamente com a Escola Superiore Sant'Anna de Pisa, na Itália, com período sanduíche no Science Policy Research Institute na Universidade de Sussex, no Reino Unido. Além disso, ele é professor atualmente, é visitante da Federal da Bahia. A gente estava agora há pouco falando sobre Salvador, inclusive. E tem como interesse de pesquisa, né, desenvolvimento e economia política dos processos de integração regional e das relações internacionais, políticas e econômicas, com foco na América Latina e também na União Europeia. Hoje ele vai apresentar o seu trabalho Guerra, Sanções, Globalização, qual vem primeiro. E, bom, sem mais delongas, vou passar a palavra para o André e estimulo vocês também a já irem pensando nas perguntas que a gente, para fazer, né, ao final da fala do André. Mas é isso. Agora é com você, André. Muito obrigado pela sua presença. É uma grande alegria ter você aqui com a gente nesse nosso encontro. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, agradeço muito, é uma honra que estar aqui por ocasião desse aniversário, né? E um grande prazer também para conversar sobre esses temas, né? E alimentar a pesquisa a minha e de todo mundo. É, então, vou direto vou apresentar como primeira coisa as conclusões. E depois vou traçar aqui um pouco o percurso, né, que a gente fez no artigo e depois a pesquisa que estou desenvolvendo no momento. Então, a conclusão é que a guerra não é um elemento exógeno no sistema, né? Ela é um elemento endógeno, né? Escrito na lógica do sistema capitalista internacional. Ou seja, existem variáveis objetivas, né, e estruturais que explicam o agravamento das tensões na Ucrânia e em outros cenários internacionais, entre outras questões, né, da ordem internacional. A nossa tese, especificamente, é que as sanções econômicas jogam um papel fundamental e que merece ser analisado em detalhe. Então, na primeira parte da fala, vou me debruçar numa leitura mais vinculada à economia política internacional, começaram a traçar como a globalização produz o protecionismo, assim, uma paradoxo, né? Uma heterogeneidade dos fins, nem sei se dá para entender em português, mas uma consequência não intencional, né, da globalização. E na segunda parte vou trazer os insights de uma pesquisa em andamento, né, dedicado a um estudo do significado profundo das sanções, a ser entendida, na minha opinião, né, como componente fundamental do capitalismo racial. Eu vou voltar para esse conceito mais para frente. Em outras palavras, a primeira parte diz respeito às sanções com o Profit Making Device, dentro do quadro do capitalismo racial, e vou voltar para esse conceito também. E a segunda com o Race Making Device. É, então, um tema-chave para a análise da política econômica das sanções é a perspectiva de um mundo de grandes devedores e credores, principalmente Estados Unidos e a China, que não por acaso a China virou o principal defensor da globalização. Esse mundo funcionou até que os dólares acumulados pelos credores, principalmente a China, então, foram gastos para financiar a dívida pública dos devedores, principalmente os Estados Unidos. Mas nos últimos anos isso mudou, isso fica totalmente claro com a compra de pacotes e participações de empresas, em grande parte empresas ligadas a produções de ponta, e essas aquisições foram feitas por parte da China. E além do controle, né, de países que controlam as terras raras necessárias para essas produções. Mas vamos lá, vou assim, indo ao longo do artigo, né, mais ou menos para apresentá-lo e depois passar para os outros temas também. Então, começando pela invasão russa na Ucrânia, né, que no discurso hegemônico deveria marcar uma mudança de fase, né, no sistema internacional. De fato, em março de 2022, ou seja, logo depois da invasão, a secretária do Tesouro dos Estados Unidos clamou por uma virada na trajetória do capitalismo mundial. Isso seria o questionamento dos dogmas das liberdades incondicionadas dos fluxos de bens e capitais, que haviam sido a base da chamada era da globalização, né? E para iniciar um novo período de desglobalização, resumindo na expressão de friendshoring,
ou seja, fortalecer as relações econômicas entre apenas amigos, né, aplicando sanções e outras medidas para restringir as possibilidades de interação com todos os outros. Um dos outros, né, seriam identificáveis no agressor russo e seus aliados, e mais geralmente nos regimes antagônicos ao capitalismo liberal, democrático, né, de estilo ocidental. Nossa tese é que a guerra na Ucrânia pode ser considerada não o início simbólico dessa supostamente nova fase, mas sim o resultado e o desdobramento de uma fase que começou há muito tempo, uma fase de desglobalização já manifesta e de preparação para a guerra capitalista em sentido estrito. Uma guerra na qual a verdadeira oposição, então, não é entre a Ucrânia e a Rússia, mas de forma mais geral entre os estados que giram em torno das economias dos Estados Unidos e da China, respectivamente o grande devedor, né, os Estados Unidos, e o grande credor do mundo, a China. Em primeiro lugar, as sanções não surgem com a guerra e não estão direcionadas apenas à Rússia, né? Então, as sanções podem ser definidas como medidas adotadas para lidar com casos de violação de regras ou convenções, com o objetivo de punir um determinado país e impulsioná-lo a cumprir os objetivos políticos do país promotor da sanção, né? As sanções geralmente se distinguem da imposição de medidas protecionistas, como tarifas comerciais, que, em princípio, essas medidas, né, são tradicionalmente usadas para defender os interesses econômicos nacionais e têm sido aplicadas com referência a regras estabelecidas da OMC, né, Organização Mundial do Comércio. Então, em 2022, o The Economist, né, a revista, dedicou um special issue, um número deles, né, a sanções, né? Eu vi um barulhinho, não sei se era, não. Beleza. E aqui estou citando, né, desse número, fala a temporada unipolar da década de 1990, quando a supremacia americana não era contestada, já passou há muito tempo e o desejo do Ocidente pelo uso da força militar desapareceu após as guerras no Iraque e no Afeganistão. As sanções, estou citando, né, pareciam oferecer uma resposta, permitindo ao Ocidente exercer o poder controlando as redes financeiras e tecnológicas no coração da economia do século XXI. Esse é o The Economist. E esse instrumento, de fato, é cada vez mais popular no mundo, seu uso vem crescendo rapidamente. Os Estados Unidos representam de longe o país que mais utilizou o instrumento das sanções historicamente e que mais usa agora. Mas recentemente o Financial Times destacou aqui que no cenário atual, né, 27% de todos os estados e 29% da economia mundial estão sujeitos a sanções. E isso é um grande aumento, né, representa um grande aumento nas últimas décadas, né, porque até 1990 as sanções afetavam menos de 10% dos países e cerca de 5% da economia mundial, ou seja, essa expansão radical do uso das sanções aconteceu justamente na época do triunfo, né, da globalização. E insistindo, né, nessa linha, desde 2008, as sanções financeiras de viagens e comerciais são de longe as mais impostas, ou seja, as que se direcionam aos três supostos pilares da globalização: a livre movimentação de capitais, de bens e de pessoas. Note-se que 2008, bem antes da chegada do Trump. Isso referente às sanções. No que diz respeito ao resto, o contexto, né? Não é apenas sanções, mas tem um endurecimento, né, da política comercial. Ou seja, é útil enquadrar a adopção de sanções e o friendshoring numa série de tendências mais gerais que giram em torno da crescente utilização mundial de políticas comerciais e financeiras na direção de um protecionismo que discrimina abertamente, né, explicitamente, entre parceiros comerciais politicamente bem-vindos e países adversos. Tais políticas antecipam os apelos para a redefinição das cadeias de valor globais, que seguiram o surto da pandemia, né, e a invasão da Ucrânia, ou seja, tudo isso aconteceu antes da pandemia e antes da invasão da Ucrânia. E tem aí indicadores, né, que captam essa transição do sistema global, né, tem o índice de globalização
KOF, né, e tem outros indicadores, né, que apontam para essa mudança e para o decoupling, né, assim chamado dos Estados Unidos da China, né, que autores sinalizam que há muito tempo os Estados Unidos se preparam para uma separação separação econômica da China. Então esse um elemento importante a ser destacado, que a gente destaca no artigo, é que esse entrelaçamento de sanções e política comercial, ou seja, em vez de usar os impostos para ajustar as condições de importação, resposta a práticas desleais, né, de parceiros comerciais, as administrações norte-americanas ameaçaram e impuseram impostos com o objetivo de pressionar os países a mudar as políticas às quais os Estados Unidos se opõem. Ou seja, seguindo exatamente a lógica por trás do uso de sanções econômicas. Aqui é para destacar que tem essa ambiguidade, né, na definição dos vários elementos de uma política sistemática, né, sistêmica de protecionismo discriminatório. Essa distinção entre sanções então, e política comercial torna-se cada vez mais ambígua. Né? Por exemplo, os exemplos abundam, né? Mas eu vou assim, falar só de um, que no âmbito da política comercial, nas leis que regulam a política comercial nos Estados Unidos, em 2019 foi introduzida a categoria de adversário estrangeiros, né? Países estrangeiros adversários dos Estados Unidos. E a esse respeito é importante observar que instituições destinadas a gerar eficiências de mercado, reduzir custos de transação, podem ser usadas para fins coercitivos, né? Assim, apenas os estados que exercem o controle físico ou jurisdição legal sobre os principais nós da redes são capazes de explorar os benefícios da assim chamada interdependência armada, né? Esses episódios, né, não é segredo, né, que esses episódios em que a interdependência armada se manifesta, ou seja, esses casos em que os nós das redes internacionais são usados de uma forma hostil. Estou pensando aqui, por exemplo, o uso do SWIFT, né, a política, né, a sanção também de impedir o uso do SWIFT para as transações financeiras, no caso de alguns países, foi feito no caso da Rússia, mas já tinha sido feito no caso do Irã, etc. Então, esses episódios pressionar, alguns deles estão no paper, pressionar a Rússia e a China, mas também outros países, né, para perseguir hipóteses de redes e infraestruturas de apoio a trocas globais alternativas às existentes, né, que se acreditam serem controladas pelos Estados Unidos e seus aliados. Assim, se configura, estou começando aqui a traçar um ciclo de ações e reações que remodela, né, a ordem internacional, em que a causa inicial pode ser mais complexa do que imediatamente perceptível. Dentro desse ciclo, a gente pode evidenciar aqui que as principais ferramentas do friendshoring já estavam funcionando bem antes da invasão da Ucrânia, e as ações dos Estados Unidos e aliados à guerra diferem das políticas que precederam a guerra em tamanho e intensidade, sim, mas não na natureza deles. E, como ilustrado no artigo, na maioria dos casos, até mesmo os instrumentos jurídicos e administrativos que hoje são anunciados como sanções e que estão sendo usados, né, para implementar as sanções, já estão em operação há algum tempo, né, nesse misto, né, nessa mistura de política comercial, financeira, externa e militar. Então, essa ênfase colocada por representantes do governo dos Estados Unidos e vários líderes de opinião no conceito aparentemente inovador de friendshoring, mascara, portanto, uma clara continuidade com as políticas anteriores. Essa narrativa de promover o livre comércio, né, os Estados Unidos como os estandartes da globalização, há muito havia desaparecido um consenso, na verdade, bipartidário, né, sobre a necessidade de fortalecer a resiliência econômica dos Estados Unidos, abandonando o livre comércio quando necessário. E, de fato, tal política, né, dirigida principalmente contra a China e os países aí lá ancorados,
visa estreitar os benefícios dos concorrentes pares de um sistema internacional globalizado. Ao mesmo tempo, né, que visa fortalecer a resiliência dos Estados Unidos e amigos. Como as grandes potências globais estão diretamente envolvidas e instrumentos utilizados, sanções, guerra comercial, medidas militares se fundem amigamente em uma única política agressiva de protecionismo discriminatório, eufemisticamente chamada de friendshoring, a estratégia é extremamente perigosa. Aqui chega a guerra, né? Essa inversão de posições no cenário internacional, com a China que apoia a globalização e o multilateralismo, não é acidental, é consequência dos grandes desequilíbrios que se formaram nos anos da abertura globais do mercado, né? Os Estados Unidos, a maioria dos países ocidentais, acumulam déficits externos, né? E a China, alguns países emergentes, até mesmo a Rússia, que acumulam superávites e créditos para países estrangeiros que crescem simetricamente aos déficits dos Estados Unidos e do Ocidente, vamos dizer. E esse desequilíbrio, né, ao longo do tempo, logicamente tende a conduzir a um processo de centralização do capital, com os credores que justamente liquidam, adquirem e absorvem os devedores. A menos que estes últimos, né, os devedores, tenham uma reação protecionista, com obstáculos que surgiram bem antes da guerra e das sanções, como apontado. Ou seja, se configura aí uma proteção de amigos ocidentais como uma defesa contra os riscos de uma centralização do capital liderada pela China. O problema é que, por sua vez, né, os credores podem reagir, tentando ampliar o espaço de influência econômica, atravessando as barreiras protecionistas, e para dar novo escoamento aos seus fluxos financeiros, até por meio de intervenções militares. Tá? Então, essas longa e complexa cadeia de ações e reações que empurra todo o sistema para a guerra, né? Para uma verdadeira guerra capitalista. Então, essa tese predominante das sanções como consequência da guerra, da quebra da ordem internacional, é, portanto, muito grosseira na nossa visão. E o artigo evidencia essa conexão entre a centralização capitalista e a guerra militar, como uma lei geral de tendência inerente ao capitalismo, uma longa tendência, né, que parte da globalização, escala entre desequilíbrios internacionais, centralizações inesperadas, né, reações protecionistas e sancionatórias, e contra-reações bélicas, né, um sistema global em direção de uma nova fase do capitalismo que seguiria a globalização. E essa nova fase seria caracterizada por protecionismo discriminatório, interdependência armada e extrema centralização de capitais e, ultimamente, guerra. Ou seja, essa lei do movimento e as suas terríveis consequências representam o resultado de uma situação historicamente determinada. E as responsabilidades não devem ser trazidas para os indivíduos, né? O Putin, que é o louco, né, que invadiu a Ucrânia, mas para as classes, né, e outras categorias sociais e históricas de análise. Ou seja, da forma em que a tratamos no artigo, e assim, respondendo à provocação da pergunta contida no título, que vem primeiro, a guerra deixa de ser uma causa de sanções, causa de tensões, causa de mutação na ordem internacional, para se assimilar ao resultado previsível de outras políticas e instituições. Ou seja, nestas políticas e instituições que devemos procurar as variáveis explicativas e não na própria guerra. E de forma semelhante, aqui, fazendo um paralelo, né? Alguns autores defendem que a Rússia e a China foram forçadas a melhorar sua resiliência militar e industrial, estimulando a própria indústria nacional, como resultado perverso e indesejado das sanções, ou seja, a preparação para a guerra por meio da experiência das sanções que precederam a guerra. Ou seja, mais uma vez, o protecionismo discriminatório agressivo parece ser colocado ao montante na cadeia causal. Tem essa combinação de dados, né, que desencadeou uma tendência geral para o equilíbrio de guerra.
da qual o conflito na Ucrânia, né, provavelmente representará apenas um episódio preliminar. Assim, a ideia é que as apostas reais, de fato, são enormemente maiores, né? Se pensa a intensidade da guerra comercial Estados Unidos-China, que não diminui, aliás, aumentou com a presidência Biden, todos os dias surge alguma outra medida, né? E as apostas, na verdade, são a sobrevivência, o cancelamento das regras do circuito monetário militar internacional, até agora continuamente escritas e reescritas à vontade apenas pelos Estados Unidos e os aliados, e sofridas por todos os outros, né? E todas essas mudanças estão ligadas ao problema do controle do capital. Assim, lembrando, né, que essa competição capitalista mundial gera continuamente vencedores e perdedores. Então, os primeiros se tornam credores dos segundos a longo prazo e depois tendem a liquidá-los ou engoli-los, né? Essa seria a chamada tendência à centralização de capitais. O problema-chave, né, desta fase histórica é que os Estados Unidos e seus aliados mais próximos estavam se iludindo de que poderiam dominar essa centralização capitalista. Em vez disso, descobriram que não, que estavam subjugados por ela e esses países estão, de fato, sofrendo os efeitos de um declínio histórico da competitividade, que se traduz em uma posição de pesada dívida com os países estrangeiros, né? Então eles ficam no redemoinho da centralização capitalista, no papel de surpreendente, né, de potenciais perdedores. E há muito tempo, né, eles tentam se manter à tona nesse redemoinho, né, adotar uma estratégia de duplo expansionismo, da dívida e da influência militar. As campanhas de guerra no Iraque, que também eram destinadas a melhorar o equilíbrio energético dos Estados Unidos, mas são apenas um exemplo mais elementar desse complexo circuito militar monetário. Agora, vamos dizer, aqui termina a primeira parte e já falo da segunda parte. Assim, terminado essa análise, estudo, e também influenciado, vou dizer, pelo ambiente daqui da Federal da Bahia, e também refletindo sobre o posicionamento que os países, o Brasil e os países que foram colônia, né, o posicionamento que tomaram em relação à Rússia, mas também o genocídio na Palestina e outras situações internacionais, um posicionamento, uma postura tão diferente da postura que a gente vê nos países que foram colonizadores, eu senti a necessidade de investigar mais a fundo o significado profundo das sanções, né? E cheguei no entendimento, né? Vou apresentar aqui agora essa pesquisa, que a correta interpretação das sanções seria, nesse sentido, um meio também para contribuir à análise do capitalismo contemporâneo, né? Do imperialismo contemporâneo, desculpa. Respondendo a perguntas do tipo, em que ajuda a categoria de imperialismo no caso da guerra na Ucrânia? A Rússia é um país imperialista, então, quem é imperialista hoje? A China é um país imperialista? E por quê? Baseado em quais critérios? Eu antecipo que não vou responder essas perguntas claramente, mas eu vou levantar algumas considerações sobre o caso específico das sanções para ajudar a refletir sobre esses assuntos. Então, em primeiro lugar, a relação que os Estados Unidos tentam instaurar com outras nações, concorrentes, adversários, né, traçada até aqui, na verdade, carregada de desequilíbrios históricos significativos. E então constitui mais uma etapa das assimetrias historicamente determinadas entre países centrais e dependentes. Tá? Neste caso, né, essa assimetria ainda mais alimentada pela lógica interna da globalização, como argumentando. Desde a conquista das Américas, as narrativas que posicionam o mundo ocidental civilizado em contraste com o atraso, né, o subdesenvolvimento do resto, são constantemente reformuladas, né, atualizadas
conforme o desenvolvimento da modernidade e o modo de produção capitalista. Agora, em sua fase atual, verdadeiramente global, o capitalismo utiliza então sanções como uma das suas ferramentas distintivas e uma, talvez a principal, de gestão de conflitos. Em nossa leitura dialética, essa gestão de conflitos quer dizer também aprofundamento de conflitos, tá? Então, em primeiro lugar, precisamos questionar duas características tidas como garantidas e supostamente definidoras das sanções, que são de senso comum tanto na política quanto na maioria da literatura especializada. Primeiro, as sanções são uma alternativa à guerra, né? Um esforço bem intencionado, proporcional e comedido para preservar a paz e boas relações internacionais. E segundo, as sanções são implementadas, em primeiro lugar, para perseguir objetivos humanitários e dissuadir estados autoritários rebeldes, né? Nossa crítica resulta em uma visão alternativa que coloca sanções no cerne do capitalismo racial, com ênfase específica em sua contribuição para perpetuar a condição de dependência enraizada na colonialidade que caracteriza as nações periféricas, né? Portanto, argumentamos que as sanções são centrais tanto no profit making, e esse, ao fundo, é objeto do artigo publicado na RBPI, né? Quanto no race making, ou seja, que são processos mutuamente reforçadores da dominação racial. Aqui, rapidamente, sobre os conceitos, né, de capitalismo racial e etc. Então, a literatura que me refiro principalmente aos trabalhos que desenvolve a obra de Cedric Robinson, evidencia duas características estruturais-chave do capitalismo racial: profit-making e race-making. Profit-making seria capturar e garantir expandir o valor excedente, né, lucros econômicos, riqueza e poder político por meio de processos de exploração, expropriação e expulsão. Esses processos estão fundamentados no race-making, e por race-making entendemos os processos pelos quais as raças e as hierarquias raciais são criadas e perpetuadas, incluindo por meio de práticas de desapossessamento diferencial, discriminação, segregação e criação de zonas de sacrifício, ou seja, espaços onde a natureza degradada, a terra, os seres humanos considerados improdutivos são abandonados. Esses processos de race-making refletem as estratégias e os resultados do profit-making. Em outras palavras, o profit-making e o race-making são mutuamente construtivas e juntas formam uma rede estruturada de extração racializada, né, que torna possível o objetivo central do capitalismo racial, que seria a acumulação de riqueza e poder. Assim, um dos pontos-chave da nossa análise é que o objetivo primário das sanções tem a ver com a perpetuação das relações desequilibradas que caracterizam a estrutura hierárquica do sistema de estados. Ao examinar como o papel crescente das sanções se relaciona com a crise atual e o contorno das organizações internacionais, um desafio-chave está na mencionada distinção cada vez mais difícil, né, entre políticas comerciais protecionistas e sanções, né? Essa ambiguidade decorre diretamente do papel duplo das sanções. Primeiro, como uma ferramenta de profit-making, quando, assemelhando-se à política comercial, elas contribuem para a gestão da acumulação. E segundo, quando a intervenção, a legitimação de segurança nacional ou proteção dos direitos humanos, como um mecanismo de race-making, reforçando a linha de cor global. A partir, né, da célebre linha de cor de Dubois. E com um dispositivo nas mãos do projeto supremacista, entendido aqui como um sistema historicamente baseado, institucionalmente perpetuado de exploração e opressão de continentes, nações e povos de cor por povos brancos e nações do continente europeu, com o objetivo de manter e defender um sistema de riqueza, poder e privilégio.
Então, dada a natureza jurídica elusiva das sanções, elas estão, portanto, situadas além do escopo da proibição do uso da força e do princípio consuetudinário de não intervenção. Elas são medidas de direito doméstico do país, interno, né? Apesar dos efeitos serem internacionais. E isso dá, confere às sanções a liberdade dentro da estrutura jurídica internacional, supervisionada, né, teoricamente pelas organizações internacionais, e tornando-se um ponto cego fora do alcance dessas instituições. Essa rivalidade crescente entre as potências globais, né, evidenciado no artigo, sublinha essa diminuição de eficácia das organizações internacionais na mediação de conflitos e na manutenção da estabilidade. Uma vez que essas responsabilidades estão sendo cada vez mais assumidas pelas grandes potências e seus aliados, né, guiados pela busca de seus interesses nacionais, sem considerar os problemas de nível sistêmico que exigem soluções a nível sistêmico. Estou aqui citando de Arrighi e Silva. Neste contexto que as sanções se tornaram uma ferramenta-chave para moldar as relações internacionais e reforçar a estrutura de poder existente. Assim, devido às atuais alterações no equilíbrio de poder internacional, o papel das organizações internacionais no enfrentamento de conflitos internacionais torna-se cada vez mais simbólico do que concreto, né? Seu campo de eficácia diminui à medida, né, que essas contradições que estão nessa relação dialética entre globalização, sanções, guerra, se aprofunda, né? Como evidenciado pelas atuais crises na Ucrânia e também em Gaza, né? Na ineficácia das organizações internacionais. Elas estão se tornando mais fracas, desmoralizadas, né? E confronta assim essa paralisia diante da rivalidade entre grandes potências. Os contornos, né, da guerra capitalista ou hegemônica, a informação, estão sendo desenhados principalmente fora da supervisão das organizações internacionais, enquanto o campo das sanções se torna central. Nesse quadro, né, a mencionada condição jurídica específica das sanções as torna uma opção preferida pelos Estados Unidos, enquanto país hegemônico, e seus aliados, principalmente em tempos de hegemonia contestada, reafirmando e reforçando ao mesmo tempo a linha de cor global e a divisão entre a zona do ser, né, ocidental, e a zona do não ser, não ocidental. E perpetuando assim a condição de dependência das nações periféricas. No contexto do capitalismo global, a natureza ambivalente das sanções as torna instrumento central para a gestão de conflitos, mas ao mesmo tempo variável-chave para aprofundamento de conflitos internacionais, como falei, desempenhando um papel fundamental tanto em períodos de globalização quanto de deglobalização. Vou voltar para esse ponto. Então, preciso olhar para a tensão entre essa dinâmica, né, de desglobalização, como a política de friendshoring, e os requisitos expansivos do capitalismo global, com uma totalidade de tendências contraditórias, né, a globalização, ou seja, o requisito expansivo e a desglobalização que caracterizam os movimentos do sistema. Uma tendência pode dominar por um período, enquanto a outra, latente no fundo, se acumula e contribui para as crises cíclicas que marcam a trajetória do capitalismo. Domina a globalização, mas, enquanto isso, a desglobalização se acumula e contribui para as crises. Esse é o quadro, né, em que os processos de desglobalização se conectam com a trajetória histórica mais ampla do capitalismo global. E a desglobalização, então, deve ser vista como uma tendência intrínseca dentro do regime amplamente globalizado, apresentando persistentemente resistência à dinâmica estrutural predominante da globalização. Quanto mais se aprofunda a globalização, quanto mais resistência vem
de elementos de desglobalização. Então, dentro dessa dimensão estrutural dialética abrangente, né, na qual os atuais conflitos e processos de desglobalização devem ser situados, a rivalidade Estados Unidos-China é um produto, né, e não uma dimensão externa das dinâmicas de globalização capitalista. Estou chegando agora às conclusões. Essa leitura dialética nos ajuda a compreender a interação entre globalização e desglobalização, na nossa visão, e revelando como esse padrão internado, né, dos dois movimentos desestabiliza o sistema à medida que evolui, né? E o argumento central é que as sanções desempenham um papel crucial nessa interação. Ou seja, no lado globalizador do movimento dialético, quando a globalização é em expansão, as sanções são usadas para punir agentes que não cumprem com o regime capitalista global. Então, como falei, nos anos 90, ou seja, na época do triunfo, né, da globalização, o uso das sanções explodiu para punir os agentes que não cumprem com as regras do regime capitalista global. Quando o pêndulo, né, se move para um movimento de desglobalização, como a fase que provavelmente que estamos vivendo agora, as sanções são um dos instrumentos fundamentais, se não o principal, para construir um novo cenário de globalização, de desglobalização. No caso, seria o friendshoring. Ou seja, as sanções precedem logicamente e cronologicamente a necessidade de reagir a uma ação hostil de um adversário, como a invasão russa da Ucrânia. As sanções vêm antes da invasão, né? Ou de agir para salvaguardar os direitos de povos supostamente desamparados ao redor do mundo, né? Como no caso da Venezuela e Cuba. Claramente, na nossa visão, uma abordagem exógena, né, das sanções que surgem quando há uma violação em um sistema que de outra forma funcionaria pacificamente e sem problemas, deve ser descartada como insuficiente e enganosa. Após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o presidente dos Estados Unidos, Biden, né, repetiu em vários discursos enfáticos que o objetivo das sanções é unificar o mundo livre, né? Ele falou, e elas nesse caso deveriam ser implementadas apesar de seu alto custo econômico para o Ocidente. O que soa como uma evidência que prova a nossa tese de que o objetivo primário das sanções tem a ver com a redefinição constante dos limites da civilização ocidental. Ou seja, as sanções delimitam os espaços considerados adequados para o desenvolvimento, né, enquanto excluem sistematicamente certas regiões. Essas zonas excluídas são repetidamente referenciadas e antagonizadas, né, servindo como exemplos das consequências de não se conformar às normas, né, da ordem internacional. E essas palavras acho que explica muito do caso da Venezuela, agora da Rússia também, outros países, Irã, e Coreia do Norte e tal. Em outras palavras, com dois movimentos mutuamente reforçadores, né, enquanto reforçam e reafirmam a linha de cor global, como tentei mostrar, tenta excluir do desenvolvimento o lado subordinado da humanidade, né? Tem um efeito também no lado mais estritamente econômico. Acho que vou acabar por aqui. Assim, essas reflexões são contidas num texto que está sendo avaliado para a publicação para a revista Direito e Praxis, e com um mestrado aqui do programa de pós-graduação da UFBA, o Rafael Vieira, e elas assim tendem a complementar o artigo publicado na RBPI, que deu origem a
esse convite, né? Em busca de uma resposta, né, à pergunta instigadora, né, guerra, sanções, desglobalização, qual vem primeiro? E é isso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Andréa, pelas suas reflexões. Seguramente, né, o que eu acho mais interessante aqui, em geral, esses temas relativos ao conflito da Ucrânia e outros tantos conflitos, Estados Unidos e China, como a gente tem visto, eles são sempre colocados numa ótica que não leva em conta esses aspectos que a economia política, essa riqueza que a economia política pode trazer à discussão. Normalmente se fala em aspectos mais só políticos ou mais só identitários, então eu acredito que o seu trabalho consegue agregar justamente uma dimensão que muitas vezes acaba sendo deixada de lado, mas que é tão fundamental para entender as relações internacionais contemporâneas, e vendo a sanção não só naquele aspecto positivo, né, de buscar um mundo melhor por meio das sanções sem o conflito, mas vendo justamente como elas são parte de uma dinâmica, né, que acaba corroborando ou acaba reforçando o profit making e o race making que você comentou. E aí, antes de começar com as questões que apresentaram, eu só queria trazer duas reflexões aqui para a gente começar, né, o debate. A primeira delas diz respeito ao próprio caráter das sanções no contexto em que a gente vê uma centralização, né, novamente, e que a gente vê, né, a China sendo, né, um grande credor em termos internacionais por conta justamente, né, da capacidade financeira que ela adquiriu ao longo dos últimos anos. E aí o que talvez me pareça é que quanto mais os Estados Unidos, nesse contexto diferente em que a China tem um processo econômico sólido, usa sanções, menos efetivas são as sanções na medida em que eles vão tentar, por meio das sanções, pressionar os estados a agirem de determinada forma, buscando se alinhar aos seus interesses, mas os estados conseguem fugir dessas sanções e buscar outras alianças, outras articulações, em especial, né, com China e outros países que não estão dentro desse grupo de aliados dos Estados Unidos. E aí, queria que você comentasse um pouco sobre esse processo, né, das sanções sendo parte desse processo, mas acabam sendo, né, de uma forma dialética também, acabam dificultando a própria utilização dessas sanções como instrumentos efetivos de pressão. E um outro ponto é que você comentasse um pouquinho, se possível, sobre os efeitos que você imagina, e aí, não quase que uma futurologia, pensando no passado, mas pensando no efeito de Trump nesse contexto, né? Como que você avalia as diferenças entre o Trump e o Biden, e se você acredita, né, que o Trump buscando se afastar dessa ordem liberal promovida pelos Estados Unidos tradicionalmente após a Segunda Guerra Mundial, se você acredita que, enfim, como que você avalia essa dinâmica em termos da questão da utilização de sanções que você mencionou e da questão desses processos, né? Se intensifica esse processo de desglobalização, mas ao mesmo tempo talvez diminuindo, de certa forma, as tensões justamente por ele ter essa postura de buscar limitação dos Estados Unidos, é, talvez a região ou uma outra forma de pensar o sistema internacional que não busca nos Estados Unidos uma liderança. Enfim, passar para você e ver o que você tem a contribuir e aqui, enfim, Vou dar outra, reflexões aula. mesmo. Não, eu não tenho outra aula pronta para isso, mas deveria. É, não, obrigado. Não, os temas que você levanta são absolutamente centrais. Como eu falei, né, tem autores que evidenciam, né, esse outro paradoxo. Né? Eu falei do paradoxo da globalização que acaba aumentando o protecionismo, os conflitos internacionais tão longe, né, do ideal do livre comércio que deveria favorecer uma convivência pacífica entre as nações, né? É, da mesma forma, né, esse paradoxo de que as sanções acabam fortalecendo, né, e dando um empurrão para as tentativas de, de buscar uma maior autonomia, né? Eu acho que essa movimento, assim, de repente esse interesse de vários países que eram inclusive aliados históricos e considerados aliados muito sólidos dos Estados Unidos, como os países petrolíferos, né, da Arábia, né? Esse interesse para os BRICS
que a gente viu nos últimos tempos tem muito a ver com isso, né? Com esse medo, né? Que alguma hora, agora é a Rússia, mas alguma hora vai chegar para a gente, né? E então tem uma série, né? E nisso eu vejo muito dessa necessidade de colocar em discussão as cadeias causais que a gente tem em mente, né? A gente tinha uma ordem que está mais ou menos funcionando, e daí chegou a guerra, e daí a gente tem que reagir. Mas, na verdade, não. É bem mais complexo e é, essa ordem, essas relações, né, causais são bem mais complexas. Eu li um artigo de Galbraith, que ele falava justamente isso. A, não é a Rússia com a invasão que está definindo a nova ordem internacional. Não quebrou uma ordem para criar alguma outra coisa, mas é o contexto da hostilidade, né, das sanções é, é, na, contra a Rússia e outros países que estão criando as aberturas para é, essas novas oportunidades, vamos dizer. É, Inclusive, é importante falar que sim, a China está também reacionando, né? Assim como a Rússia invadiu a Ucrânia. Isso tudo, claro, é verdade e não muda. A China, por exemplo, acho que ontem, ou sei lá, semana passada, proibiu aí a venda de materiais da terras raras, né, que os Estados Unidos precisam para sei lá, microchip e tal. É, Proibiu a venda para os de repente, né, a exportação, de repente não, porque foi uma medida retaliatória, né, aos Estados Unidos, mas é, mas é importante falar que sim, tem essas reações, tem uma guerra comercial que está desenvolvendo, né? É, mas, mas, é, mas essas são medidas necessariamente reativas, né? Já que os Estados Unidos ainda são o principal ator do capitalismo global e o mestre da ordem, né? O que age para garantir as condições globais genéricas, né? Para a acumulação de capital internacional, enquanto também age claramente para o interesse do seu capital nacional, né? Devido ao alto nível de internacionalização. Então, é, claramente essas, como ainda os Estados Unidos e aliados estão mandando no sistema, claramente as mutações também têm origem aí, ou seja, essa dinâmica que você estava falando, né, de incentivar efeitos não desejados é real. E tem autores que argumentam isso, que trazem dados sobre, por exemplo, eu lembro de ter lido algumas coisas sobre como a Rússia, recentemente, né, sei lá, nos últimos 5 ou 10 anos, conseguiu ter uma independência, uma autonomia bem maior, né, ter um porcentagem aí que define essa de conseguir ser autônoma na produção do que precisa para fazer a guerra, fundamentalmente, né? Ou seja, estava se preparando para a guerra faz anos porque estava sendo forçada, né? Entre aspas, nessa preparação. Então, sim, esse tema é fundamental. Agora, sobre o Trump, não é futurologia não, porque a gente já viu isso, né? Mas, inclusive, eu faço questão no artigo e no geral de evidenciar essa continuidade, né? Porque muitas vezes, né, de novo, parece que tudo estava mais ou menos certo, a gente tinha uma ordem liberal funcionante, né? E daí chegou o louco, né? Chegou o Trump e
e mudou tudo aquilo, né? Aí chegaram as sanções, as guerras. Isso simplesmente não é verdade. Tem dados que mostram e a atuação do ainda eu vi comecei a acompanhar esses dados no começo do governo Biden, e ainda dava para falar, o Biden está continuando algumas das medidas do Trump, então não teve essa mudança, né? Mas na verdade o que aconteceu depois, ao longo da presidência Biden, foi uma intensificação dessas medidas, né? Então o que eu enxergo aí é continuidade, né? Claramente vai ter uma retórica bem mais violenta, né? As medidas provavelmente vão ser ainda mais, mas uma forma de total continuidade. E isso, assim, agora não quero também trazer a conversa para outros territórios, mas essa continuidade, na minha leitura, tem muito a ver com o que eu falei ao longo da fala do projeto supremacista, né? Ou seja, não é o Biden, não é o Trump, é a história, né, que diz isso, né? E foi durante a maior parte do século XX, né, o Ocidente se empenhou em contrastar o processo de descolonização. E, na verdade, este objetivo, na minha interpretação, ainda hoje é relevante, ainda tem esse compromisso para contrastar a autonomia dos países que foram colonizados. Então, uma vez realizada formalmente, né, a descolonização, esse o imperialismo, né, que antes era imperialismo em competição para conseguir um pedaço de terra aí, um pedaço de terra lá. Agora é como se fosse um confronto unitário, né? Tem uma grande convergência do mundo não europeu de um lado, né? E do outro lado essa necessidade de fortalecer a Aliança Atlântica dos brancos, né? Incluindo claramente aqueles que assim, são reconhecidos como brancos, independentemente da cor da pele, né? Vira e mexe, tem um país que vira aliado do Ocidente, porque está precisando naquela época, ele vira um país branco. A Rússia, inclusive a Rússia chega a ser engraçada. A Rússia é o exemplo mais paradigmático, né? Ela branca, né? Os russos de fato são brancos, né? Mas ela é branca até 1917, daí vira o problema, né, da ordem internacional, daí volta para a branquitude nos anos 90, daí com a chegada do Putin e ainda mais com a invasão da Ucrânia, vira os bárbaros, né? É, então essa manipulação contínua, né, das fronteiras do espaço sagrado da liberdade, do mundo livre, da civilização, em oposição a esse mundo caótico do despotismo, da barbárie. E essas fronteiras são assim, salvaguardadas dessa ameaça do outro, né? Através de operação de cooptação seletiva, ou exclusão daqueles que de tempo em tempos recebem o reconhecimento como povos livres, né? A Arábia Saudita vira povo livre, o Catar dá para organizar a Copa no Catar, porque assim virou branco, né? E as sanções são um elemento chave deste poder desse núcleo, né? Aqui assim entra e sai do tema do imperialismo, mas esse núcleo, o único núcleo que é verdadeiramente imperialista, né? Que dá as cartas, né? Escreve as regras, do jogo do qual participa, né? E quebra as regras, as suas próprias regras quando precisa. Assim, eu peguei um percurso um pouco, mas, mas talvez eu precisasse falar essas coisas também, então agradeço mais a pergunta. Mas só para terminar, essa questão do projeto supremacista,
tem muito a ver com Israel também, né? Com o que é consentido, permitido, né, Israel, e como não tem essa, não tem indignação, não tem frente ao tratamento desumano, frente ao genocídio, não tem indignação. E por isso, aqui é interessante, né, porque é a continuidade do Biden com o Trump, com quem for presidente dos Estados Unidos, assim, do ponto de vista histórico estrutural, é impossível, né, que mude a atitude dos Estados Unidos, porque aí tem um partilhamento de um projeto supremacista em que a situação em Gaza, na Palestina, é só um episódio, mas tem outros no mundo e tiveram na história e vão ter no futuro. Perfeito, André. Obrigado. É isso. Os comentários são para aprofundar a discussão, para avançar. E que bom que você aproveitou bem para isso. Eu vou trazer agora algumas perguntas da nossa audiência. A primeira é do Luiz Lima. Ele pergunta: as sanções econômicas à luz do capitalismo racial podem ser entendidas como uma disputa sobre a trajetória de desenvolvimento de mercados e tecnologias? E as guerras, por consequência, uma disputa pelo controle de cadeias globais de valor, como, por exemplo, microchip e gás natural? Não sei se entendi direto a pergunta, mas pelo que entendo, tá se avançando aqui uma distinção, né, entre o que seria guerra e o que seria sanções. As sanções são usadas para um objetivo, as guerras para outro objetivo. É, eu assim, eu não tenho resposta, mas a minha resposta seria que não, que não tem essa distinção, aliás, que as duas, né, a tentativa é justamente de mostrar como as duas, as várias, na verdade, porque não é só sanções, é política comercial, é guerra comercial, é, todos fazem parte de uma forma sistêmica, né, orgânica de uma necessidade histórica, né. Então, essa, na verdade, assim, a gente, principalmente no artigo lá na RBPI, a gente destaca é, essa ligação entre a centralização e a guerra, ou seja, nem um funcionamento normal do sistema está desvinculado da guerra. Tipo, eles partilham o mesmo percurso histórico, o mesmo objetivos também, inclusive, né? Então, imagina sanções também, né? E, e essa, na verdade, assim, essa análise se insere numa tradição ilustre, né, de investigação histórico-social que destaca essa ligação entre a centralização capitalista e, e a guerra militar, né? Aqui, citando apenas os gigantes, né? Hilferding, Rosa Luxemburgo e Lenin, né? Naturalmente. É, então, as razões da guerra são muito mais logicamente conectadas ao funcionamento normal do sistema. E dentro do funcionamento normal do sistema cabem as sanções também. Eu não sei se respondi a pergunta, mas tentei. Qualquer coisa pode Beleza, vou sim. trazer mais uma pergunta então do Rafael. Recentemente, Trump disse que se países dos BRICS conseguissem não, se seguissem tentando contornar o dólar, aumentaria tarifas, indicando que ele vê essa busca dos BRICS por uma ordem paralela como algo a ser combatido. Como você enxerga essa fala dentro desse contexto histórico já de décadas das sanções crescendo e intensificando essa relação conflituosa entre China e Estados Unidos? É justamente isso. Ou seja, não tem espaço para. é, Melhor, tem um espaço, o espaço está sendo criado, tá sendo usado, mas tem uma resistência histórica, né? É, para fazer com que esses espaços se fechem, né? Então,
mesmo as iniciativas suaves, né, que os BRICS, por enquanto, né, tá implementando, né, a gente sabe, né, que na verdade, por exemplo, os arranjos financeiros, né, que os BRICS tá implementando são totalmente vinculados ao Fundo Monetário Internacional. Então, estamos aqui falando de uma contestação ao sistema que é bastante, na verdade, bastante tímida, vamos dizer. Mas mesmo isso não pode ter espaço. E não é porque Trump é uma pessoa, o que provavelmente é, mas não é porque Biden traiu os princípios dos democratas. É uma questão estrutural, histórica, muito mais condicionante, muito mais abrangente. E, e é muito difícil imaginar que esse espaço seja deixado pelo hegemon e aliado. Esse espaço vai ter que ser criado e expandido e, sei lá, conquistado pela luta, né? Não quero ser aqui retórico, enfático, mas de fato é isso. A China só consegue ter essa voz no mundo porque teve aquele crescimento, porque é um país que está ganhando uma série de áreas, né? Inclusive na corrida tecnológica, provavelmente, né? Então consegue ter um espaço de autonomia, de inventar os BRICS, alimentar os BRICS, é, a rota da seda, mas é conquista, é luta, não foi deixar, não teve aí uma acordo, né? Ah, beleza, agora todo mundo junto. Ah, beleza, a China está crescendo, vamos fazer as coisas juntos, mais legal ainda, mas não tem isso, não. Teve protecionismo, teve é, sanções, teve guerra na Ucrânia e onde for, né? Onde precisa tem guerra. E uma não vai ser pelas vias pacíficas, né? Eu diria até é, que a descolonização não foi uma questão pacífica, né? E a gente ainda, na minha visão, o mundo ainda está naquela trajetória histórica. Pronto. Não quero também a conversa de boteco agora, de bar. Não que seja ruim, mas mas Pela vamos lá hora. para a nossa próxima pergunta, a pergunta da Helena. Boa tarde, professor. Gostaria de perguntar se uma nova perspectiva de negociação em relação ao conflito na Ucrânia, por causa da posição de Trump, poderia fazer com que a Rússia conseguisse reverter as sanções. É, imagino que aqui seja que os Estados Unidos possam reverter as sanções. É, assim, eu honestamente não sei. Acho que eu insisti muito sobre esse aspecto, que é uma questão estrutural. Isso não impede, né, que nos casos específicos tenha soluções parciais, temporárias. Eu acredito que a Ucrânia está tão perto de uma derrota trágica, dramática e que não deveria ter acontecido, que em pouco tempo, essa é a minha previsão, né? Em pouco tempo vai ter que ter alguma forma de acordo, né? De acordo que vai nesse caso, soar como só que sei que não fala, rendição na Ucrânia, total, tá? É, não vou entrar nesse tema de como a Ucrânia chegou até esse ponto, de como foi é, assim, empurrada nessa direção. Então, a situação da Ucrânia eu acho, tá, que vai se resolver em breve, vai se resolver muito mal, em breve. É, agora, se a Rússia vai
vai voltar, se essa é a pergunta, se a Rússia vai voltar para a ordem liberal internacional, eu também, eu posso fazer minhas considerações, assim, mas eu acho que assim, a lógica do funcionamento do capitalismo global indica que é, nesse pêndulo, né, que eu descrevi, né, de globalização, desglobalização, vai prevalecer novamente alguma hora uma tendência de expansão da acumulação global. Isso inclui a Rússia, inclui qualquer um, porque não tem critérios morais, éticos de exclusão, inclusão, né? Isso não tem nada a ver. Então a Rússia vai, em alguma forma, voltar nessa plenamente ou parcialmente nessa dinâmica de expansão do capital. Agora, a história não volta para trás, tá? Então, tudo aquilo que aconteceu em termos de autonomia industrial, de formas de autarquia, né? Autarquia que é totalmente inadequado usar essa palavra, porque na verdade, é a perspectiva, né, eurocêntrica, porque a Rússia continuou suas trocas e a maior parte dos países do globo não diminuiu as interações diplomáticas, comerciais, econômicas de todas as formas com a Rússia. Aliás, incrementou. Pela África teve uma série de indicações nesse sentido. A China, nem se fale, né, de como se intensificou a relação entre Rússia e China. Então, tudo isso não vai voltar para trás, tá? Então, vai se encontrar outro equilíbrio, né? Que inclua todas essas mutações, essa atualização, né, da ordem internacional. Acho que eu tentei responder, pelo menos. Ou seja, não tem volta para trás, mas o pêndulo da expansão do capital continua funcionando. Isso até a revolução. Tá? Quando chegar a revolução, as coisas mudarão. Mas não estou vendo a revolução, não está no alcance, pela minha perspectiva. Tem mais. Teve um obrigado aqui. Pensei que fosse mais uma pergunta chegando, mas é isso. Eu acho que essa fala final sobre até a revolução chegar é excelente para a gente encerrar a nossa conversa, talvez na expectativa de uma revolução que acabe com as sanções, aí sim, e que tenham, né, enfim, mais eu queria agradecer, André, a sua apresentação, queria agradecer as reflexões extremamente instigantes que você trouxe acerca do contexto atual, colocando em perspectiva as próprias sanções e colocando elas como parte dessa própria dinâmica do sistema, essa dinâmica que, como você bem falou, tem esses movimentos cíclicos ao longo do tempo e que a gente percebe, né, esse movimento de globalização e desglobalização associado à dinâmica das sanções, associado à dinâmica da guerra de uma maneira muito mais orgânica, que muitas vezes é tratado, né, pelas relações internacionais de maneira geral. Então, seu trabalho eu creio que é especialmente valioso nesse contexto de trazer uma nova perspectiva sobre questões que são há tanto tempo tratadas de uma forma talvez até ingênua pelas relações internacionais. Então, eu queria agradecer muito a sua Não, muito participação, obrigado. Obrigado. queria agradecer muito a audiência também, e eu vou passo a Agradeço palavra também para os você se comentários, tiver palavras finais agora. desculpa, é só isso. Queria agradecer mesmo. Foi um prazer. E as perguntas e seus comentários, eu realmente agradeço o convite. Perfeito. Então é isso, gente. Um abraço a todo mundo. Um Nos vemos abraço. então na semana que vem, né, dos próximos, dos poucos encontros que nos restam, né, nesse curso ainda nesse ano de 2024. Até mais. Tchau.